Bonjour Mariana, Mariana Rodrigues Vimo, jornalista argentina, mas on va faire l'interview en portugais. Será que você pode se apresentar um pouco? Mariana, est-ce que tu peux te présenter un peu, s'il te plaît? Bonjour, je suis Mariana Rodrigues Vimo, je suis jornalista em Argentina, como você estava falando, e tenho um programa de rádio para falar sobre o Clube Atlético Vélez. Donc, on est ici, évidemment, pour parler de Thiago Almada. Você pode nos falar um pouco, nos contar um pouco a respeito sobre o perfil do jogador, por favor? Mariana, est-ce que tu peux nous parler un peu du profil du joueur Thiago Almada? Bom, Thiago Almada é um jogador que se formou nas divisões do Vélez, desde muito pequeno. Ele é categoria 2001 e fez 20 anos recém pouco tempo, no mês de abril, eu acho. Ele é um jogador diferente, com muitas qualidades, meio atacante, muito ofensivo. Ele também tem algo que eu acho que é bom, que é o caráter dele, a personalidade, apesar de ser um jogador muito jovem. Mariana, oui, donc ici on a des informations un peu contradictoires. Certains nous disent que les choses sont bien avancées concernant le transfert de Thiago Almada et d'autres nouvelles selon les canaux d'information qui nous disent que les choses se sont un peu refroidies. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant donc les négociations? O que eu acho que é uma notícia que está muito nos médios do Olympique e o Thiago, eu acho que é um grande trabalho do representante dele, sabe? O que ele falou com o jogador, perguntou, você quer jogar lá? E o jogador falou, sim. O representante falou com o Olympique, acordou o que poderia ser um contrato, mas agora sim, a informação que é uma ponta importante, que eu falei com os diretivos do Vélez, e até hoje, vamos falar, amanhã a coisa pode cambiar, sabe? Até hoje, eles ainda não uma proposta formal do Olympique. Então, é a diretoria do clube que falou isso para você. Sim. Alors, est-ce que le joueur argentin, Thiago Almada, appartient à 100% au club de Sarsfield? Parce qu'ici, il se murmure qu'il ne pourrait appartenir seulement à 80% et une autre part à une société privée. Sim, ele é o 100% do Vélez. O dono é o Vélez Sarsfield. A última vez que renovou, firmou o Vélez, o contrato tem uma cláusula de rescisão antecipada do contrato, sabe? E hoje a cláusula de rescisão do Thiago é de 5 milhões de euros. Ici, on entendait parler d'une proposition de 15 millions d'euros plus 2 millions de bonus. C'est un peu loin pour le moment de la clause libératoire de Thiago Almada. Eu acho que está todo para negociação, sabe? A cláusula é um parâmetro, é uma medida, uma referência. Sempre tem lugar para negociar. Também faz vezes que o outro clube compra não 100%, por exemplo, compra 80%, e também são com objetivos, como você fala, um bônus para depois. E o representante, sabe, está trabalhando muito em uma transferência porque eu acho que ele pensa que já é um momento bom para o jogador ir para a Europa, sabe? Que é um crescimento e econômico para os jogadores aqui na América. E além disso, eu acho que é uma situação muito boa para um jogador jovem como Thiago Almada ir para a Europa, para um país onde não fala espanhol. É muito importante e muito bom ter um técnico que conhece o jogador, o idioma, para poder adaptar o jogador, sabe? É muito ótimo. Um prazer para mim
fico à disposição de vocês para que você precise. Contato. Um saludo grande para a sua audiência desde a Argentina e um prazer para mim. Muito obrigado. Ficamos em contato.